A próxima coisa que a gente precisa fazer para o nosso cliente é entender o nosso público. Muitas vezes a gente acaba oferecendo um produto, a Monique falou isso aqui mais cedo, que a gente acaba olhando muito para a gente, olhando muito para o nosso amigo, e a gente não necessariamente a gente sabe se aquilo que a gente quer oferecer para o nosso público é de fato aquilo que ele quer comprar. Aqui a gente começou a entender sobre que a gente começou a entender sobre um pouco de demanda, sobre oferta, mas a gente precisa descer cada vez mais no que de fato o nosso público quer. Assim, se a gente for falar no geral, a gente gostaria de entender o que é que as pessoas veem, a gente gostaria de entender o que é que as pessoas ouvem, a gente gostaria de entender o que é que as pessoas falam, quais são os sentimentos que elas têm, positivos ou negativos, sobre um diverso tipo, ou sobre um determinado tipo de serviço, determinado tipo de produto. E esse slide aqui, ele é bem importante porque ele define e sintetiza muito bem o que no mundo do empreendedorismo a gente vai chamar de mapa de empatia, né? Esse mapa de empatia, ele lhe dá um direcionamento de algumas perguntas que você precisa responder para si mesmo sobre o seu cliente, ou melhor, se você conseguir entrevistar, conseguir conversar, conseguir entender algum possível cliente, se você conseguir entender o que é que esse cliente pensa sobre o seu potencial produto que você quer oferecer na internet, sobre o que ele fala, sobre o que ele faz, sobre o que ele vê, isso daqui ele vai te dar uma noção muito melhor de como você consegue afetar positivamente essa pessoa para quem você quer oferecer o seu produto, o seu serviço. E a parte de baixo aqui, eu acho super importante falar sobre ela, que é sobre quais são as dores que essa pessoa tem para que você consiga resolver essas dores e quais são os desejos que ela tem. Acho que principalmente quem já empreende na internet há algum tempo, a gente fala muito sobre a história do quadro e do furo na parede, né? Algumas vezes a gente está tentando vender para as pessoas uma furadeira para que elas façam um furo na parede, mas na verdade o que elas querem é só pendurar um quadro para ter uma recordação, para ter uma lembrança boa, para relembrar de quando ela teve aquela emoção. Então a gente tenta, às vezes, vender coisas que não são necessariamente aquilo que as pessoas estão querendo, e você só consegue, de fato, enxergar isso, você consegue, de fato, entender que é, de fato, isso que essa pessoa quer, usando a ferramenta como essa, do mapa de empatia. E aí eu queria trazer para você uma ferramenta até um pouco mais fácil para que você consiga fazer esse processo do mapa de empatia, que é o gerador de personas. Ele é um site que você consegue acessar. De novo, quando eu terminar aqui o treinamento, você vai lá e acessa esse gerador de personas e você consegue definir, você consegue responder algumas perguntas e ele vai te guiando para que no final das contas você gere de fato uma persona que é nada mais, nada menos do que o seu público-alvo, que é aquela pessoa ideal, aquele seu comprador ideal. Algumas pessoas vão chamar de comprador ideal, Ideal Consumer Profile, mas aqui a gente está chamando de persona, que é mais ou menos a mesma coisa, que é beleza, eu preciso entender quem é essa pessoa, quais são os interesses, onde ela mora, com que ela trabalha, o que ela já ouviu sobre esse tipo de serviço, quais são os receios que ela tem, qual o tipo de hobbies que ela tem, qual o tipo de conteúdo que ela consome na internet. Então, esse gerador de personas, ele vai fazendo com que você responda algumas perguntas para que, no final das contas, você entenda melhor quem é a cabeça da sua pessoa. E às vezes a gente tem uma certa noção que é sempre melhor a gente olhar os dados, é sempre melhor a gente olhar o cenário geral, os números e tudo mais. Mas às vezes, principalmente quando a gente está nessa venda um para um, faz mais sentido a gente pensar naquela pessoa única para quem a gente quer vender. Faz sentido a gente pensar de fato nela. Então, quando vocês estiverem fazendo esse gerador de personas, respondam quem é essa pessoa, coloquem o nome dela, idade, se essa pessoa é casada, se não é, se tem filhos, se não tem. Então, é super interessante vocês responderem esse gerador de personas, que vai dar outra perspectiva do produto ou serviço que vocês querem vender, especialmente quando a gente está falando de comunicação. Os próximos dias, os próximos módulos, a gente vai falar sobre comunicação. Você tendo essa persona, vai ser muito mais fácil você conseguir gerar argumentos de comunicação que façam mais sentido para ela. E aqui trazendo de novo mais uma ferramenta do Google, e por que coloquei o Google Forms aqui? Talvez a maneira mais rápida de você ter algum feedback das pessoas, de você fazer algum questionário, de você levantar algumas perguntas, é você utilizando o próprio Google Forms para que você envie para algumas pessoas que você imagina que tem um tipo de comportamento ou que são do padrão demográfico, que seja alguma pessoa que
de alguma maneira, ela tem algum interesse no seu produto ou serviço. Você gera um questionário para que essa pessoa responda, e aí, de fato, você começa a ter um feedback se essa pessoa, se esse grupo de pessoas, melhor dizendo, é do seu interesse ou não. E aqui eu só queria fazer uma ressalva, antes da gente ir para o próximo ponto, é que o ideal é quando você estiver fazendo essas pesquisas, essas perguntas, você tem que direcionar essas perguntas o mínimo possível. E o que é que eu quero dizer com isso? Assim, é muito comum quando a gente vai fazer perguntas, entrevistas, e a gente quer confirmar aquilo que a gente tem na cabeça, a gente acaba perguntando aquilo que a gente quer ouvir como resposta. Então, a gente acaba perguntando, você já teve tal problema? Ou, no extremo, você compraria tal solução? E esse, às vezes não é o melhor caminho, porque tem dois motivos. Primeiro, a pessoa ela acaba respondendo de maneira assim, até para poder te dar insumos. Então, se você está fazendo um questionário para alguma pessoa que você conhece, que você já tem um tipo de contato, ela vai querer acabar respondendo que sim, até para te deixar feliz, mesmo que de maneira inconsciente. E dois, é que mesmo que ela tenha esse problema e acabe dizendo que sim, eu gostaria de ter esse tipo de solução, ela não está de fato tomando uma ação, né, gerando uma adesão. Então, só quando vocês estiverem fazendo esses Google Forms, tentem sempre fazer perguntas ou questionamentos que tenham a ver com o problema. Então, conte da última vez que aconteceu tal situação, você já teve esse problema, quando você teve esse problema, o que é que você fez para solucionar? Pense sempre em fazer esses formulários, essas entrevistas, tentando investigar qual o problema que a pessoa tem, e a partir disso você vai entender se de fato o serviço, o produto ou solução que você está criando, de fato interage com o que a pessoa quer. Então é bem importante isso daqui, quando vocês estiverem fazendo formulários, foquem bastante no problema e entenda se de fato a sua solução vai gerar um resultado positivo para o problema que essa pessoa tem.